A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Mateus capítulo 6, Novo Testamento, Mateus capítulo 6 e verso 6. Continuando a nossa série sobre quarto de guerra, né? A gente está fazendo uma série sobre o quarto de guerra, como entrar num propósito, como orar, como jejuar, como lutar, como conquistar alguma coisa. Então estou ensinando cada passo. Já aprendemos aí na segunda-feira, né, irmãos, o propósito. Quarto de guerra, o propósito. Já aprendemos ontem o quarto de guerra, oração. E hoje vamos aprender o quarto de guerra, o jejum. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum, o que o pastor Alex concorda sobre o jejum, né? Eu vou ser sincero para vocês que jejum, aquele jejum que a pessoa vai dormir, ela abre o jejum meia-noite e vai dormir, e quando amanhece o dia, ela ainda está em jejum, irmãos, eu respeito, mas não aceito. Eu, particularmente, eu, homem, não aceito. Porque como é que pode uma pessoa fazer um jejum de uma maneira que ela está dormindo, irmãos? Quem é que pode trabalhar dormindo? Quem é que pode exercer alguma coisa dormindo? Quem pode fazer alguma coisa dormindo? Ninguém. Ué, então como é que podemos abster de alguma coisa dormindo? Lógico, não vamos comer, mas como é que podemos dar isso a Deus como um sacrifício? Como é que podemos fazer um jejum? Como é que podemos dar alguma coisa a Deus dormindo? A gente está relaxando, irmãos, assim fica muito fácil fazer um jejum. Poxa, eu vou jejuar dormindo, assim eu não fico com fome, assim nada me atenta e eu vou dormir. Ah, irmão, mas eu levanto de madrugada. Mas um entre 1.000, 2, 3, 100 entre 1.000? Não vale, irmãos. Então me perdoa, tá? Eu tô acostumado a tomar pedrada e graças a Deus nenhuma me atinge, porque o Senhor é meu escudo, Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza. Mas eu sei que muitos não vão concordar. Então, irmãos, se você tem respeito às mensagens que eu prego, já tem um ano de mensagens, mais de 400 mensagens, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, que Ele cresça e eu diminua, estou em todo o planeta, irmãos. A honra e glória é dele, mas Ele soprou o cafezinho em todo o planeta. Sabe o que é? Lugares íngremes, lugares que ninguém imagina estar recebendo o cafezinho. E está transformando a vida das pessoas. Então se você tem respeito ao cafezinho, acredita. Não estou falando pelo meu próprio ego não, mas é pelo que eu aprendi na Bíblia. Irmãos, isso não é sacrifício. Isso seria um sacrifício que você está fazendo... Não tem como classificar como sacrifício. Então, irmãos, vamos aprender um pouquinho sobre o jejum, amém? Mateus capítulo 6, verso 6... Você vai ver que está escrito assim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. Quem está em oculto? Teu pai. Quem é teu pai? Deus. E teu pai que vê secretamente, ele está te vendo secretamente. Por quê? Porque quem mais pode te ver? Só os espíritos malignos, mais ninguém. Mas se você fechar o propósito que ninguém entra ali, somente você e Deus, sua palavra tem poder. Aí o que acontece? Quando teu pai te vê secretamente, te recompensará. Então você vai fazer um quarto de guerra, você vai entrar num lugar para orar, seja onde for, aonde você falar que é teu quarto e acabou. A Bíblia diz, quando Jesus falou para Pedro, o que é ligado na terra está ligado no céu. Então você não se preocupa com isso. Amém? Agora lá, você vai orar, você vai falar com Deus. Abra a sua Bíblia agora em Mateus 17, 21. Um pouquinho para frente. Mateus capítulo 17, verso 21, está escrito assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O que nós aprendemos ontem? Oração. E hoje, jejum. Quer dizer que muitas pessoas podem estar sendo influenciadas por demônios, a maioria. Tá entendendo? Eu acredito que 90% das doenças carnais são praticamente de atos malignos de demônios. Então, muita coisa, depressão, muita coisa que pode estar acontecendo na sua vida aí, tem dedinhos de demônios. E para isso ser expulso, irmãos, não adianta você só orar, você também tem que jejuar, né? E essa casta de demônios, essa certa casta de demônios, que é um grupo de demônios, não sai se não tiver jejum e oração. Os discípulos foram tentar expulsar e não conseguiram. Ainda que eles tentaram, não conseguiram. Por quê? Porque eles só estavam na oração, mas não estavam no jejum. E Jesus explica para eles depois. Então, lembram
que Jesus falou para eles: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então você sabe que alguns certos problemas da sua vida precisa disso. E por que não jejuar sempre? Por que não fazer isso virar um costume? Vou jejuar para Deus me abençoar no meu emprego. Vou jejuar para Deus me abençoar no meu casamento. Vou jejuar. Faça isso virar um costume. Eu te garanto que vai te abençoar mesmo. Lembram de Cornélio sobre a oração? Olha, ele aqui de novo, nós vamos falar dele. Lá na oração nós falamos dele, né? Abre em Atos 10:30, vamos ver? Novo Testamento ainda. Atos, capítulo 10 e verso 30, está escrito assim, ó. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Então 4 dias Cornélio estava em jejum. Nós já falamos dele lá no áudio de ontem. Cornélio estava 4 dias de jejum, meus irmãos. 30, né? E disse ele: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E estava lá na casa dele orando, mas estava de jejum. Todo dia ele estava fazendo jejum, direto, até conseguir a bênção dele. Ele não estava cessando. Ele queria continuidade naquilo para alcançar o que ele necessitava. Então, muitas das vezes, você começa e para porque você fala que está demorando. Quem sabe do tempo é Deus. Quem sabe a hora certa de te abençoar é Deus. Você só tem que fazer. Quanto mais você jejua, mais o seu espírito engorda. Mais ele fica forte, cria músculos. Porque a sua alma precisa de ter um espírito forte. E não uma carne forte. Tem muita gente que come bem, tem muita gente que tá gordinho, tá fofinho, tá bonitinho, tá musculoso. Tem muita gente que cuida bem da carne. Mas o seu espírito está morto. Seu espírito está fraco, passando necessidades, mendigando. Não é isso que Deus quer. Então você tem que se alimentar muito mais no espírito. Não que você vai começar a passar fome a partir de hoje. Você deve se alimentar. Mas para de dar muito prazer para a carne. Os prazeres da carne só são coisas erradas na vida, você sabia? Então toma cuidado. Agora, vamos falar agora de um homem mau que também jejua. Sabia que um homem mau também jejua? Lá em Atos, vamos lá, capítulo 23. Vamos lá. Atos capítulo 23, verso 12, 13 e 14, está escrito assim: e quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Então eles começaram a jejuar para que pudessem matar a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição e nada aprovamos até que matemos a Paulo. Irmãos, até que matemos a Paulo. Olha só. Você sabia que Nínive, quando Jonas foi levar a mensagem do Senhor, o rei daquela cidade fez todo mundo jejuar? Você sabia que até os animais ficaram sem comer? Era proibido dar algum alimento para os animais. Todo mundo jejuou, homem, mulher, criança, idoso e animais, para que Deus não destruísse aquela cidade. Porém, aquele povo não sabia diferenciar a mão da direita e da esquerda. Eles não sabiam. Como é que se julga uma pessoa que não sabe nada? Porém, Deus os perdoou. Jonas ficou irado. Mas a questão não é essa e não vou pregar isso hoje. Estou dizendo apenas que aquele rei botou todo mundo para jejuar, para que a cidade não fosse destruída. O jejum, ele move a mão de Deus igual a oração. Então é muito importante, enquanto você está em guerra, está em peleja, está em luta para conquistar o que você quer, você orar e jejuar. Como eu estou ensinando a vocês, irmãos. Uma cidade jejuou inteira para a salvação deles. Uma cidade inteira. Agora presta atenção. Hoje, você já sabe que tem que ter propósito. Você já sabe que tem que ter oração. E você já sabe que tem que ter jejum. Você vai aprender devagarzinho como fazer uma campanha. Depois disso, depois que terminar todos esses áudios no domingo, você fechando a sua campanha, você vai aprender a fazer campanha sozinho, sem auxílio de nenhum pastor, sem auxílio de ninguém. Você vai poder visitar uma igreja, fazer uma campanha, lógico, seguindo os obreiros ou os pregadores que estiverem ali levantando uma campanha. Mas você vai poder levantar a sua campanha com Deus, você vai poder falar com Deus e lutar pelo que é seu, porque o próprio Deus está ensinando isso para nós.
A minha preocupação começou assim: ensinar o caminho que se deve andar. Quando Deus diz assim, ensina o menino o caminho que se deve andar, a Bíblia fala que nós temos que... Pega esse mistério aí. A Bíblia fala que nós temos que se tornar crianças. Então, todo aquele que aceita Jesus e vem para o Senhor é criança. E eu pego esse versículo para mim: ensina o caminho ao menino que se deve andar. Amém? Então eu tenho que ensinar aos meninos, que são vocês, o caminho que se deve andar. Pô, mas então você é o nosso professor? Não, não sou. Só quero ensinar aquilo que eu aprendi. De graça eu recebi, de graça eu vou te dar. Quero muito que você aprenda, quero muito que você entenda. Não ficou mais fácil entender a Bíblia depois que a gente começou a fazer essas pregações num cafezinho? Irmãos, eu não me importo muito se vem muitos mais pregadores aí, ou se alguém fala mal de mim ou não. Eu não me importo com isso, o importante é que o Evangelho seja anunciado. Essa é a minha obra. E também não me importo se fulano A está ganhando mais almas do que fulano B, também não me importa, eu não vim aqui para disputar. Porque a Bíblia mesmo disse que um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Agora, eu sei que as minhas mensagens podem ser salgadas e amargas. Podem ser doces e deliciosas. Tem gosto para todo mundo. Já houve pessoas que não gostou do cafezinho. Já houve milhares de pessoas que gostou. Você acha que eu vou ficar com que lado? Com a maioria. Porque a maioria está se alimentando. Qual é o meu objetivo? Põe na balança tudo que eu estou ensinando para você. Porque se não prestar, cai fora. Se não te serve para nada, cai fora. Mas está te abençoando? Você está se alimentando, está gostando? Está mexendo com você? Está fazendo você chegar mais perto de Cristo? A única coisa que eu peço é que mande isso para outras pessoas. Eu conversei com uma irmã ontem. Ela disse assim: irmão, o que eu tenho que fazer para receber um cafezinho com Jesus? Eu disse assim para ela: me dá seu nome e da onde você é. Só para me ter uma noção da onde o cafezinho está chegando. Pronto. Aí ela disse: só isso? Eu falei: não, tem uma taxa para pagar. Ela ficou assim: e quanto? Ela não queria saber. Ela não reclamou, ela só me disse assim: e quanto? Aí eu respondi para ela: é você passando esse cafezinho para outros. Porque o meu desejo é esse, é pregar o Evangelho e você passar para outros. O avanço estupendo do cafezinho é isso. Você comeu, gostou e passa para outro. Não é comer e ficar só para você. Quando eu ensinei vocês a ruminar, é ficar pegando aquela comida e mastigando, sabe? Eu tenho irmãos que estão comendo aquela mensagem que eu preguei das corrupções, lembram? Faz muito tempo já. Tem irmãos que estão comendo aquela mensagem da língua, sabe aquela mensagem que eu falei da língua? A língua que fala demais? Irmãos, já tem muito tempo aquela mensagem. Tem gente que está comendo até hoje. Isso se chama ruminar. Lembra a entrevista que eu fiz com o rei Davi? Tem gente comendo até hoje, mas por quê? Porque as mensagens estão falando com eles. E o importante é que isso vai passando um para o outro. Eu sei, talvez eu não sou o pregador que você queria, mas isso não importa. O importante é a mensagem que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Amém? Esse é meu objetivo, essa é a minha vontade. Hoje você aprendeu um pouquinho sobre jejum. Por isso, jejum que o pastor Alex faz, eu costumo fazer jejum completo, não come, não bebo. Ah, mas aí fica ao seu critério, escuta o que eu estou te dizendo, não precisa me fazer perguntas depois. Ah, mas como é que eu vou fazer meu jejum? Não, você decide seu jejum com Deus. Eu particularmente não gosto do jejum daquele, eu não aceito aquele jejum que a pessoa abre o jejum meia-noite, vai dormir e quando é 6 horas entrega. Isso pra mim não é jejum. Agora, jejum pra mim é quando eu, por exemplo, abro um jejum às 6 horas da manhã e entrego ele no horário que eu falar. Por exemplo, das 6 às 9. Quando for 9 horas eu entrego o meu jejum. Eu entrego: Senhor, está aqui o meu jejum, muito obrigado, ouve as minhas súplicas, minhas orações, eu oro, eu louvo, eu leio uma palavra dentro do meu jejum, dentro daquele tempo. Se meu tempo de jejum for 3 horas, 3 horas eu vou estar em jejum. Dentro do jejum eu vou estar louvando, orando, falando com Deus em espírito, pedindo súplicas e orações. Ali estou em espírito com Deus. Agora, no meu jejum, eu não como e não bebo. Existem jejuns na Bíblia que a pessoa fazia por parciais, por exemplo: eu não vou comer tais coisas. Pode até ter, irmãos, não há nenhum problema. Já preguei sobre jejum também sobre isso. Pode até ter, porque teve. Mas eu não quero assim, Agora, você faz o seu jejum do jeito que você querer. Porque se você não abster de certos alimentos e não lutar contra aquilo, para que você venha não somente enfraquecer a carne, mas o poder da carne. Não é matar a carne para você morrer, porque ela é seu veículo, ela é seu tempo. Não é matar a carne. Eu estou dizendo enfraquecer o poder da carne. Porque lá em Gálatas fala que a carne conspira, ela luta contra o espírito. Então você tem que deixar um forte e o outro fraco. Não matar a carne, mas enfraquecer o poder da carne.
quem manda aqui sou eu vou orar. A carne diz, não, você está cansado, não, eu não estou cansado, eu vou orar. Não, você está com sono, eu não estou com sono, eu vou orar. Então a carne fica lutando, tá entendendo? Mas jejum, oração e propósito, amém?